Saúdo a todos com a paz do Senhor. Irei falar hoje sobre 7 questionamentos da vida humana. Jeremias voltou de Tofete, aonde o tinha enviado o Senhor a profetizar, e pôs-se em pé no átrio da casa do Senhor e disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre esta terra e sobre todas as suas cercanias todo o mal que pronunciei contra ela, porquanto endureceram a sua cerviz para não ouvirem as minhas palavras. Pazu, filho de Imer, o sacerdote que era superintendente da casa do Senhor, ouviu Jeremias profetizar estas coisas. Então feriu Pazu ao profeta Jeremias e o meteu no cepo que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, quando Pazu o tirou do cepo, Jeremias lhe disse: o Senhor não te chama Pazu, mas Magor-Missabib, porque assim diz o Senhor: eis que farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão à espada de seus inimigos, e teus olhos o verão. Entregarei Judá todo na mão do rei de Babilônia. Ele os levará cativos para a Babilônia e matá-los-á à espada. E tu, Pazu, e todos os moradores da tua casa irão para o cativeiro e virás para a Babilônia e ali morrerás e serás sepultado tu e todos os teus amigos aos quais profetizastes falsamente. Jeremias continuou a falar com Deus, dizendo: seduziste-me, ó Senhor, e deixa-me seduzir, mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio o dia todo, cada um deles zombam de mim, pois sempre que falo, grito e clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim e um ludíbrio o dia todo. Jeremias chega até a amaldiçoar o dia em que nasceu, para não ser bendito o dia em que a sua mãe deu a luz a ele. Chamando também de maldito o homem que deu as novas a seu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. E seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu sem piedade, e ouça ele o clamor pela manhã e um alarido ao meio-dia. Porque
não me matou na madre. Assim minha mãe teria sido a minha sepultura e teria ficado grávida perpetuamente. Porque saí da madre para ver trabalho e tristeza e para que se consumam na vergonha os meus dias, conforme está escrito na palavra de Deus, em Jeremias capítulo 20, versículos de 1 a 18. Quando o ser humano pensa na vida, muitos constituem um questionamento filosófico acerca do propósito e significado da existência humana, chegando a perguntar: quem somos? De onde viemos e para onde vamos? Porque muitos acusam e julgam os outros. Porque muitas pessoas são ricas e outras pobres. Qual o propósito da existência do gênero humano? Por que é tão difícil aceitar o outro como ele realmente é? Por que algumas pessoas sofrem tanto? Quem somos? Somos seres criados e feitos à imagem e conforme a semelhança do Deus vivo nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vejamos o que Deus falou. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se arrasteja sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Conforme está escrito na palavra de Deus em Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27. Existem algumas pessoas que perguntam aos tempos passados que nos precederam desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, perguntando até hoje: quem somos? Fomos criados por Deus e para Ele, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele, conforme está escrito na palavra de Deus, em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Aleluia, glória a Deus. Nós, salvos em Cristo Jesus, cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, porque nele vivemos e existimos, movido pelo Espírito, que testifica com o nosso Espírito que somos filhos do Deus vivo, nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Somos filhos da luz e do dia. Nós não somos filhos da noite e das trevas, o qual estamos vestidos da couraça da fé e do amor, pois temos por capacete
a esperança da salvação. Grande amor nos tem concedido o Deus vivo, para que fôssemos chamados filhos de Deus em Cristo Jesus. Sabemos que somos do Deus vivo e que o mundo inteiro jaz no maligno. De onde viemos e para onde vamos? Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente, conforme está escrito na palavra de Deus em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Bendito seja o Deus vivo que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado Jesus, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos, segundo as riquezas de sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, fazendo-nos conhecer o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito, que nele propôs para a dispensação de plenitude nos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Aleluia! Jeremias sofria constante terror por causa de seus adversários, pois havia terror por todos os lados. E Jeremias chega até a amaldiçoar o dia em que ele nasceu para não ser bendito, o dia em que sua mãe lhe deu a luz. Amaldiçoou também o homem que deu as novas a seu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. Chega até a perguntar: por que não me matou na madre? Assim minha mãe teria sido a minha sepultura e teria ficado grávida perpetuamente. Por que saí da madre para ver trabalho e tristeza e para que se consumam na vergonha os meus dias? Mesmo diante de tantos questionamentos, Jeremias escolheu o caminho estreito, a porta estreita, a vida eterna. Existem duas classes de pessoas: as pessoas perdidas, pecadoras, não salvas, não libertas, e as pessoas salvas, libertas, lavadas e remidas pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para onde vamos? Quem decide é a própria pessoa com seu livre arbítrio, através de sua livre escolha, enquanto viver aqui na face da terra. Se escolher o caminho estreito, leva a pessoa à salvação, à vida eterna, às mansões celestiais, à verdade. Estreitar é limitar, não é começar a caminhar mal e terminar mal, ou começar bem e terminar mal, e sim começar a caminhar mal e terminar bem.
ou começar bem e terminar bem. Não estão estreitados em nós, mas estão estreitados nos próprios afetos, conforme está escrito na palavra de Deus, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Aleluia. Se escolher o caminho largo, leva a pessoa à perdição. Para o caminhante que anda pelo caminho largo, não há caminho exato para a salvação, pois é feito ao andar, que começa a caminhar mal e termina mal, ou começa bem e termina mal. É necessário se arrepender para poder passar a andar pelo caminho estreito, às vezes começando a caminhar mal e terminar bem, ou começar bem e terminar bem. Mas se não houver arrependimento na caminhada, por meio de alcançar um resultado, olhará para trás e tudo o que verá são as marcas de passos que alguns dias seus pés percorreram. Escolha a porta estreita, aquela que abre para o caminho da salvação eterna, para o reino de Deus. Entrai pela porta estreita, porque muitos são os que entram por ela. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar e não poderão. Entre pela porta humilde do verdadeiro arrependimento, negando a si mesmo, e passe a seguir a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Não escolha a porta larga, aquela porta que abre para o caminho da perdição, para o reino do mundo, cheios de coisas mundanas, para oferecer prazeres carnais. Larga é a porta, e é espaçoso o caminho que conduz à perdição. Só existem dois alvos a seguir: a vida eterna ou a morte eterna. Se seguir a vida eterna com uma qualidade de vida que começa no momento em que alguém confia em Jesus para a salvação e continua após a morte física pela comunhão com Deus vivo, numa vida que nunca terá fim. Se seguir a morte eterna com o fim da vida física e morto espiritualmente, com uma separação em relação a Deus, de modo pecaminoso em relação ao viver, porque era medroso, incrédulo, abominável, homicida, adúltero, feiticeiro, idólatra e mentiroso, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte, conforme está escrito na palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. A escolha é sua agora. Você escolhe ficar do lado de lá ou você escolhe ficar do lado de cá. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, conforme está escrito na palavra de Deus em João capítulo 3, versículo 16. Agora, você está dentro do reino de Deus, fazendo a vontade do Deus vivo, amando ao Deus e ao seu próximo, ou você está fora
no reino do mundo, andando no curso do mundo, fazendo a vontade da carne. Seja obediente com uma verdadeira comunhão com o Deus vivo, enquanto viver aqui na face da terra. Pois é necessário que o homem arrependa-se e confesse a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, nascendo de novo pela palavra com a atuação do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Porque muitos acusam e julgam os outros. Aquelas pessoas que acusam são pessoas sem Deus no coração, pois só há um acusador, que é Satanás, que vive acusando de dia e noite. Não podemos ocupar esse cargo, porque esse cargo é dele e de seus adeptos, que estão a serviço dele. Muitos acusam e julgam os outros por causa das contendas, as guerras e contendas de uns para com os outros, vêm dos deleites da vida, o qual muitos cobiçam e nada têm, logo matam, invejam e não podem alcançar, logo combatem e fazem guerras. Os infiéis não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Não fale mal uns dos outros, porque quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julga a lei, não há observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Você, porém, quem é para julgar ao seu próximo? Porque muitas pessoas são ricas e outras pobres. A riqueza é um dom de Deus. Uma coisa boa e bela para alguém comer, beber, gozar, cada um do seu bem, de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol todos os dias da vida que Deus deu ao homem, pois esse é o seu quinhão. E quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e bem e poder para desfrutá-lo, recebeu o seu quinhão, que se regozijar no seu trabalho. Isso é um dom de Deus, conforme está escrito na palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 5, versículos 18 e 19. Nem todos os homens têm o dom da riqueza. O homem fiel gozará de abundantes bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune, conforme está escrito em Provérbios 28 e 20. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas do pobre o seu próprio amigo se separa. Digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e o favor é melhor do que a prata e o ouro.
Aquele que é cobiçoso corre atrás das riquezas e não sabe que há de vir sobre ele a penúria. Riqueza é a situação referente à abundância na posse de dinheiro e de propriedade de bens móveis e imóveis e semoventes. Também se aplica à condição de alguém ter em abundância um determinado bem de valor. O amor ao dinheiro também tem levado muitos ao suborno e caírem em outras práticas pecaminosas. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviam e desviarão da fé, e se traspassam e traspassarão a si mesmo com muitas dores, porque o dinheiro pode ser transformado num grande e terrível tirano quando não é dominado como servo, mas quando passa a dominar como senhor. Ser rico não é errado, mas a bênção do Senhor é quem enriquece, e ele não faz seguir de dor alguma. A pobreza é um estado de miséria que causa sofrimentos por insuficiência de alimentação, que por sua vez gera problemas de saúde, e esses dois fatores influem no aprendizado e, consequentemente, na profissionalização que possa levar a pessoa a uma remuneração melhor e sair do estado de miséria. A principal pobreza é a pobreza de espírito. Por isso, não fique reclamando de tudo. Passe a prestar atenção em si mesmo. Mude de dentro para fora. Não seja invejoso, nem avarento, nem se compare aos outros. Seja você mesmo, fazendo o que é correto aos olhos do Deus vivo e ao próximo. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, conforme está escrito na palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Aleluia, glória a Deus. Qual o propósito da existência do gênero humano? Na mão do Deus vivo está a vida de todo ser vivente e o espírito de todo o gênero humano, conforme está escrito na palavra de Deus em Jó capítulo 12, versículo 10. O propósito da existência do gênero humano é para que cada ser humano cumpra a sua missão aqui na face da terra. Assim como Cristo cumpriu a sua missão glorificando ao Pai, cada um de nós devemos cumprir a nossa missão aqui na face da terra, pois a missão que o Deus vivo nos confiou é responsabilidade nossa cumpri-la. A missão de Jesus foi manifestar o nome do Deus vivo aos seres humanos, sendo nós herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, o qual devemos ter a consciência desta herança e uma ação firme no cumprimento de nossa missão, levando a palavra de Deus a toda a criatura. Diante dos obstáculos que vêm para impedir o cumprimento da nossa missão aqui na face da terra, devemos preservar na fé, pois somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Jesus não veio destruir a lei e os profetas, mas cumprir. Assim também, como houve a prontidão no querer,
haja também o cumprir, do qual fomos constituídos ministros segundo a dispensação do Deus vivo, que nos concedeu a fim de cumprir a palavra de Deus. A fé é o olho espiritual que observa o Deus vivo, que percebe Cristo como Salvador e Senhor de nossas vidas, que entende a Bíblia traduzida corretamente como a palavra de Deus, que aceita a tarefa missionária como propósito e a vontade do Deus vivo, pois a fé não é apenas um meio de obediência, mas um ato fundamental de obediência. Não apenas um altar para sacrifício, mas um sacrifício por si mesma, pois a igreja recebeu o ministério da reconciliação para conclamar a todos a reconciliação do homem com Deus. Jeremias cumpriu o propósito da sua vida aqui na face da terra. Assim, o servo do Deus vivo deve cumprir a sua missão, porque missões é o que está no coração do Deus vivo e o motivo supremo da existência da igreja aqui na terra. Portanto, devemos viver no temor do Senhor, que é a sabedoria, e apartar-se do mal, que é o entendimento, de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Pelo que deixamos a mentira e falamos a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros, porque somos membros do corpo de Cristo. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa daí vem do maligno. Amém? Porque é tão difícil aceitar o outro como ele realmente é. O povo de Judá estava cansado das profecias assustadoras e fastidiosas de Jeremias, considerado como um homem obsesso que profetizava, e o povo não queria aceitar como realmente ele era, um profeta autêntico, verdadeiro, que falava a verdade, mas ninguém queria ouvir as profecias genuínas de Jeremias. Nos dias atuais, se alguém emociona as pessoas, é fácil elas aceitarem. Mas se uma pessoa é justa e fala a verdade, algumas pessoas não aceitam aquela pessoa como ela é. O Deus vivo não fez ninguém igual a outro. Ele fez cada pessoa diferente uma da outra, para que ambos cumpram o propósito dele em sua vida. O homem só vem aceitar o outro como ele é quando tem Deus em sua vida, quando o Espírito Santo habita naquele que vem a Jesus aceitando como Senhor e Salvador de sua vida. Não devemos criar conceitos com antecedências sem saber ou conhecer o que a ideia realmente é ou significa. Devemos dar oportunidade dentro do nosso tempo para que possamos compreender o significado no tempo do Deus vivo. A vontade
é importante na personalidade racional, que pode tomar uma decisão errada no falar, vestir, agir, fazer e até no aceitar o semelhante, amando o seu próximo realmente como ele é. Tudo que se opõe a Deus é pecado, inclusive o pecado original e as transgressões que o homem comete ao longo de sua vida. Portanto, devemos amar o pecador, mas abominar o pecado, porque o pecado é uma abominação ao Deus vivo. Porque algumas pessoas sofrem tanto. A vida não consiste somente em felicidade, mas ela pode ser atingida com momentos felizes na vida de cada pessoa. Mesmo a pessoa tendo coragem, razão e instinto, agindo com equilíbrio, não se contradizendo mutuamente, ela também pode passar por perseguições e aflições por causa das outras pessoas que nos cercam. Mas o Deus vivo nos livrará de todas as nossas angústias. A felicidade humana só poderá ser encontrada na contemplação da vida com Cristo, porque quando a pessoa tem Jesus em sua vida, ela tem amor na vida para perdoar e ser feliz, com uma comunhão verdadeira com Deus vivo e com o seu próximo. Mesmo sofrendo por causa da sua missão, no cumprimento do propósito do Deus vivo, na vida de cada um, ou sofrendo para que se manifestem as obras do Deus vivo, como o sofrimento de um cego de nascença, que Jesus, ao ver um cego de nascença, perguntaram-lhe os seus discípulos: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus, conforme está escrito na palavra de Deus, no capítulo 9, versículos 1 a 3. Na palavra de Deus, em João, capítulo 9, versículos de 1 a 3. O Deus vivo não é culpado do sofrimento humano. A culpa é do ser humano, porque a maioria das pessoas sofre por causa do pecado, da desobediência ao Deus vivo, as quais não têm uma conexão direta com Deus vivo e nem amor para com seu próximo. É necessário cada um viver com o coração puro e as mãos isentas de atos pecaminosos. A aflição é a adversidade, catástrofe e sofrimento, que às vezes duram muito ou pouco tempo. Uma aflição pode ser imposta por outrem, por nós mesmos, e ainda, em outros casos, pelo próprio Deus, que prova deixando em uma situação de aflição, sofrimento e contristados por várias provações, porque como as aflições de Cristo transbordam para conosco, assim também, por meio de Cristo, transbordam a nossa consolação. Jeremias sofreu muito
por ser um profeta verdadeiro, que falava a verdade, mas ninguém queria ouvir as profecias genuínas de Jeremias. O povo de Judá estava cansado das profecias assustadoras e fastidiosas de Jeremias, considerado como um homem obsesso que profetizava. A primeira coisa que o homem brutal fez foi espancar Jeremias para dar-lhe uma lição, fazendo fechar a boca. Os falsos profetas, por sua vez, continuavam a dizer: paz, paz, e era isso que o povo de Judá queria ouvir. Eles queriam manter a vida de deboche, com sua idolatria, adultério e apostasia intacta, sem nada sofrer por isso. Em breve, o que Jeremias tinha profetizado aconteceria e eles estariam impotentes. Depois que Jeremias sofreu o espancamento disciplinador com a pena de 40 açoites, pois se o culpado merecesse açoites, o juiz faria que ele se deitasse e fosse açoitado na sua presença, de acordo com a gravidade da sua culpa. Até 40 açoites lhe poderia dar, não mais, para que, porventura, se lhe der mais açoite do que estes, teu irmão não fique envilecido aos teus olhos, conforme está escrito na palavra de Deus, em Deuteronômio, capítulo 25, versículos 2 a 3. Após Jeremias levar os 40 açoites, ele foi posto no cepo, ou seja, no tronco, na porta alta de Benjamim. O cepo ou tronco era um instrumento de tortura com 5 buracos. No buraco colocava a cabeça, em outros 2 buracos as 2 mãos e nos outros 2 buracos os 2 pés. A pessoa ficava presa em uma posição desconfortável. A experiência no tronco em nada contribuiu para apagar o zelo de Jeremias. No dia seguinte, quando Pazu o tirou do cepo, Jeremias lhe disse: o Senhor não te chama Pazu, mas Magor-Missabib. Jeremias, ao ser tirado do tronco e levado para a área do templo, o profeta Jeremias, em nome do Senhor, mudou o nome de Pazu para Magor-Missabib, que no original hebraico significa terror por todos os lados, porque o Senhor faria dele um terror para si mesmo e para todos os seus amigos. O futuro era negro para Jerusalém e para o ridículo Pazu. Mas ninguém queria ouvir as profecias genuínas de Jeremias, enquanto se deixavam consolar pelos falsos profetas. Assim como acontece hoje nos dias atuais. Alguns não querem mais ouvir a palavra de Deus, o evangelho genuíno, a mensagem da cruz. Jeremias continuou a falar com Deus, fazendo a mais amargas de suas lamentações, dizendo: seduziste-me, ó Senhor, e deixa-me seduzir, mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio o dia todo, cada um deles zombam de mim. Jeremias não fugiu do seu ofício profético, pois sempre que falava, gritava e clamava:
violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para ele e um ludíbrio o dia todo. Jeremias laborava por conter-se, mas não conseguia, porque se ele dissesse, não farei menção dele e não falarei mais no seu nome, então havia no coração dele um fogo ardente, encerrados nos seus ossos, e ele estava fatigado de contê-lo, mas o Senhor estava com Jeremias, como um guerreiro valente, e Jeremias confiava no Senhor, assim como Deus vivo esteve, está e sempre estará conosco, aleluia, todos os dias de nossas vidas, aqui na face da terra. E nós devemos confiar nele, e todos os nossos perseguidores não prevalecerão, pois ficarão confundidos, porque não alcançarão êxito, e terão uma confusão perpétua que nunca será esquecida. O Senhor dos Exércitos prova o justo e vê os pensamentos esquadrinhando os afetos e as intenções do coração, permitindo que vejamos a vingança do Senhor sobre eles, porque confiamos a nossa causa no Deus vivo. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, que livra a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Aleluia, glória a Deus. O sofrimento na vida do justo é perfeitamente natural, pois peregrinamos no mundo de aflições. Apesar das angústias e lutas, é possível vivermos de forma plena, porque o servo do Deus vivo pode desfrutar de uma vida cristã abundante em meio aos sofrimentos cotidianos, porque o Deus vivo nos conduzirá na direção certa, pelo caminho verdadeiro, através de seu poder e graça para com seus filhos. Jeremias conseguiu, pela graça de Deus, cumprir o propósito do Deus vivo em sua vida, porque o Senhor era com ele. Deus falou através de Jeremias, porque o próprio Deus tocou na boca de Jeremias e disse: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Hoje o Espírito Santo toca em sua boca agora, para que você possa ser uma pessoa usada por Deus para falar em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor. Basta você dar lugar para o Espírito Santo lhe usar. A graça do Deus vivo lhe basta, porque o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes de você deve se gloriar nas suas fraquezas, a fim de que repouse sobre você o poder de Cristo. Que o Deus vivo lhe abençoe. Aleluia. Glória a Deus.